Vamos ler Mateus 14, 22. A partir do versículo 22. Amém? Quantos amam a palavra do Senhor aqui? A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, atualíssima, mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? Diz o seguinte a palavra: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos no que ela diz. Nós cremos que nós somos o que ela diz que nós somos. E nós cremos que nós podemos fazer o que ela diz que nós podemos fazer. Pai, completa essa palavra no coração de cada um de nós essa noite. Espírito Santo de Deus, vem inundar os nossos corações hoje. Vem com a mensagem fresca, soprada do alto trono de Deus para o coração meu e de cada um desses irmãos hoje, no nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, o tema da nossa mensagem hoje, pode projetar aí, meu irmão. O tema da nossa mensagem de hoje é: não olhe para o vento. Não sei se está na projeção aí. Está não? Amém. Não olhe para o vento. É o tema da nossa mensagem de hoje. Amém? E aqui nós temos uma passagem que é icônica, uma passagem que é muito conhecida, muito famosa, né? Acredito que aqui todos conhecem essa passagem. E ela, a sequência dessa narrativa, ela acontece logo após Jesus ter feito a multiplicação de pães e peixes. E ali o povo fica então admirado com aquele milagre que Jesus fez e conseguiu alimentar. Nós estimamos mais de 15 mil pessoas, porque a Bíblia narra 5 homens, mas não eram contados homens nem crianças. Então coloca aí um homem para cada, uma mulher para cada homem, uma criança para cada casal. No mínimo nós temos 15 mil pessoas. E Jesus então nos alimenta com 5 pães e 2 peixes. Eles ficam impressionados com aquilo. Então Jesus precisa se retirar com medo de que um coroassem rei. Então Jesus se retira para o monte para orar e fala para os seus discípulos: ó, vão à frente, vão para Cafarnaum, sigam, pode ir, vai adiante. E ali, no meio do caminho, eles já estavam a cerca de 5, 6 quilômetros da costa. Ondas fortes começaram a impactar o navio, porque havia vento forte. Vou voltar aqui, versículo 24 diz: mas o barco já estava a considerável distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O que soprava? O que soprava? O vento. Então o vento forte agitava o mar e fazia com que balançava o barco. Então, depois de tentarem remar, o barco era remo. A palavra diz que eles remaram, né? Eles muito remaram, mas não conseguiam ir muito distante. Então, no alto da madrugada, já no meio da noite, no meio da madrugada, eles saíram do pôr do sol. A palavra diz que eles saíram do pôr do
Os discípulos ali remando no meio do mar, e de repente eles começam a ver ali um vulto, ver uma sombra, ver uma penumbra se dirigindo, andando sobre as águas. E aí eles ficam assustados com aquilo. E aí Jesus fala o quê? Calma, né? Tenham coragem, sou eu, não tenho medo. Mas Pedro, sempre Pedro, né, meus irmãos? Sempre Pedro. Eu me identifico tanto com Pedro. Eu me identifico tanto com Pedro, porque eu também sou um pouquinho colérico com Pedro. E Pedro é aquele que toma a frente, aquele que, né, toma a iniciativa por bem ou por mal. Pedro estava sempre lá. Não à toa, ele é um dos 3 discípulos mais citados dentre os 12. E Pedro, sempre Pedro, então dá mais uma da sua, né? E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Como é que é, Pedro? Oi? Se és tu, é isso que Pedro está falando, irmãos? Se és tu, né? Como é que chama quem é bom de português? É a partícula assim? A partícula condicional, ele está duvidando, ele está pondo em xeque a voz de quem falou com ele. Mas presta atenção numa coisa. Eu fui pesquisar. O episódio que nós falamos aqui ainda há pouco, ele aconteceu antes da multiplicação dos pães e peixes. Essa segunda narrativa do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 4, nos diz que estava próximo à festa judaica da Páscoa. E pelos relatos bíblicos, essa era a segunda festa judaica da Páscoa. Jesus ele passa, após o início do seu ministério, por 3 Páscoas, sendo a derradeira da sua morte e ressurreição. Essa era a segunda festa de Páscoa. Se os discípulos foram chamados no início do ministério de Jesus, se Pedro foi dos primeiros discípulos ali a serem chamados, isso nos leva a crer que Pedro já caminhava com Jesus entre 1 ano e meio a 2 anos em média. Ou seja, já havia no mínimo 18 meses que Pedro andava diariamente com Jesus, ouvindo a sua voz, compartilhando dos seus milagres, vendo os seus sinais, sendo discipulado pessoalmente por ele. Eu fiz uma estimativa só do que está registrado. Até essa passagem, Jesus já tinha registrado na Bíblia 18 milagres. João fala que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, não caberiam em livros. Então isso é registrado. Imagina quantos outros milagres já tinham acontecido. Me diz uma coisa: uma pessoa que você convive 30 dias, você já começa a reconhecer sua voz. Os pastores aqui da casa, né, eles chegaram aqui em dezembro, tem 3 meses. Eu aposto que se eles ligarem para cada um de vocês aqui sem identificar e falar ali 3 frases com vocês, você sabe: ah, pastor Laís, pastor João, pessoas que talvez vocês não conheciam antes. Agora imagine alguém que você tinha um contato diário. Não era uma pessoa que você encontrava uma vez por semana, era alguém que tinha um contato diário. E Pedro então não reconhece. Os discípulos não reconheceram. Pedro duvidou que era Jesus. Ele tinha tanta comunhão, gente. Meus irmãos, ele tinha tanta comunhão com Jesus, que era para ele ter reconhecido pela silhueta, pela sombra de Jesus. Era para ele ter reconhecido. Mas tá bom, não reconheceu pela voz que ele deveria ter reconhecido. Sabe por quê? Jesus diz lá em João 10, Jesus nos ensina o seguinte: o porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Então presta atenção numa coisa: Pedro deveria conhecer a voz de Jesus, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu estou querendo te dizer o que com isso? Meu irmão, Deus manda eu vir aqui nessa noite para te dizer que Deus está falando com você, que Deus fala com você, e você já tem tempo de caminhada demais para dizer que não está ouvindo a voz de Deus. Você tem que saber entender a voz de Deus, você tem que saber reconhecer a voz de Deus, tem que parar de questionar se é Deus falando, porque você já tem maturidade para entender quando é Deus que
Presta atenção numa coisa: 5, 10, 15, 20 anos de caminhada e você ainda não conhece discernir a voz de Deus. Bem, vontade dele é que todos nós tenhamos proximidade, intimidade, conexão, profundidade. Então, se nós ainda desejamos, se nós ainda ignoramos a voz de Deus, nesse patamar de vida que nós temos, nós não podemos depois reclamar das consequências que nós enfrentamos. Se nós ignoramos a voz do nosso pastor, imagina, uma aprisco, uma ovelha ignora a voz do pastor, o que vai acontecer? Uma ovelha sozinha é presa fácil, ela vai ser devorada pelos lobos. Se a ovelha não ouvisse a voz do seu pastor, ela seria facilmente uma presa nas mãos, nas garras do lobo. Por isso que nós precisamos entender, e essa é a primeira lição que nós tiramos aqui dessa passagem: nós precisamos reconhecer a voz do nosso bom pastor, pois ele continua se mostrando. Meus irmãos, Deus não parou de falar. Deus não parou de falar. Antigamente ele falava com os profetas, mas hoje ele se manifesta pelo Filho, e ele mandou o teu Espírito para que pudesse ser o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso confidente, o nosso companheiro. Eu costumo dizer o seguinte, que é como se existisse uma frequência de uma rádio. Imagina aí que existe uma estação de rádio na banda FM, e você sabe que aquela rádio toca 24 horas por dia. Você sabe que uma rádio toca 24 horas por dia, ela não para de tocar. Mas se eu deixar o rádio desligado, eu vou ouvir a rádio. Se eu deixar o aparelho desligado, eu vou conseguir ouvir o que aquela rádio está tocando. Mas se a rádio que eu quero ouvir é da FM, eu sintonizo na AM, eu vou conseguir ouvir aquela rádio. Mas se eu sei a frequência exata daquela rádio, na minha cidade a rádio mais famosa lá era 95.1. Se eu sei que aquela é a frequência da rádio, mas eu não conecto na frequência exata, eu vou continuar sem escutar a rádio que eu preciso ouvir. Assim é Deus, Ele está falando conosco o tempo todo. O tempo todo o Espírito Santo de Deus Ele está falando conosco. Mas nós estamos com o rádio desligado, na frequência errada, ou ignorando por completo aquilo que Ele quer nos dizer. Mas depois nós não podemos reclamar das consequências. Nós precisamos então ser disponíveis, sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Se a gente fala assim, mas eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, eu não consigo ouvir a Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Jeremias 29:13 diz o seguinte: vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jesus diz em Mateus 7:8: pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Então, se você não recebe porque não pede, se você não encontra porque não busca, se não abre porque você não bate. Jesus não mente. Se ele fala, me pede que eu vou te dar, me busca que você vai me encontrar, bate que eu vou abrir. Meu irmão, então toma posse do que a palavra diz e age. Busca que você vai encontrar. Busca que você vai encontrar. Amém? Mas ok. Deixa eu ver aqui se os meninos estão dormindo. Vamos botar pressão aí, irmão. Vamos subir a atmosfera desse lugar. Pedro chegou a sair do barco. Quando Jesus falou assim, venha, Pedro chegou a sair do barco. Então, eu não posso dizer que Pedro não teve nada de fé. Pedro teve um pouco de fé, porque teve coragem de sair do barco. Ele poderia muito bem falar assim, se é o Senhor mesmo, Jesus, então me faça sair desse barco. E Jesus fala, venha, e ele pararam. Eu lembro quando eu fui no Morro de São Paulo, que lá tem uma tirolesa, que é uma das maiores tirolesas, né, da América Latina, né? Quer ver outro exemplo? Alguém que já foi no Insano, no Beach Park? Já foi, Carlos? É o maior toboágua da América Latina, é insano mesmo. É como se você literalmente explicasse 90 graus. E ali quando você sobe, que tanto de degrau ali, só vai o áudio falando assim, você vai ver, você não vai desistir, você vai ver, você não vai desistir.
Senhor, salva-me. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você começou sua jornada com muita fé. Talvez você tenha começado com muita fé, com muito amor, com muita paixão, com muito fogo. Talvez você se considere uma pessoa de muita fé. Talvez você já abriu mão de muitas coisas para seguir a voz de Deus, para seguir o propósito da sua vida, para seguir o seu chamado. Talvez você decidiu parar com algo sem saber que não agradava a Deus. Talvez você já se desvencilhou de amizades, de relacionamentos, para seguir a Deus. Talvez você disse: eu quero te servir mais. Talvez você se disponibilizou, virou um DGC, virou voluntário da igreja, fez um seminário, não sei. Talvez você já fez muita coisa que você começou um passo de fé. Eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou andando, eu estou marchando. Porém, no meio da sua caminhada, você começou a sentir um vento. No meio da sua caminhada, você começou a sentir um vento. Sabe aquela brisa que começa a soprar assim, ó, né? Lá no meio a gente fala do cangote. Vocês entendem o que é cangote? Começou a soprar aquele vento, tem um cangote, você falou, tem um vento soprando aqui. E aí Jesus está ali te chamando em frente, falando: vem, pode vir, pode caminhar. E aí você começa a sentir o vento. E aí no meio da caminhada, o que você faz? Você olha para o lado, e você vê então uma tempestade, você vê um vento, e você começa então a afundar. Você não sabe por que Pedro afundou, e sabe por que muitas vezes nós estamos afundando em meio à nossa travessia? Porque nós estamos preocupados muito mais com a distração, com o vento, com o medo, com os problemas, com as dificuldades, do que com a voz daquele que nos chamou. Muitas vezes nós olhamos muito mais para as dificuldades, nós paramos de olhar para aquele que nos mandou sair do barco. Deixa eu te falar uma coisa: Deus pregou para mim primeiro, para eu estar pregando aqui hoje. Eu tenho certeza que essa mensagem vai encontrar corações que precisam ouvir isso nessa noite. Deixa eu te falar uma coisa: Deus me mandou aqui nessa noite para te dizer, meu irmão, que eu não sei qual é o vento que está te fazendo olhar para o lado da sua vida. Eu não sei se é o medo, eu não sei se são dívidas, não sei se são problemas familiares, não sei se é traição, não sei se é perseguição, se é humilhação. Parece que tudo que você está fazendo está dando errado. Parece que você olha para o lado e vê alguém e fala assim: meu Deus, eu estou prosperando, eu não estou. Meu Deus, eu estou dando dízimo quando eu não tenho dinheiro. Cadê a promessa de recompensa? Cadê a promessa de boa prova? Cadê a restituição? Deus, a tua palavra me disse isso, mas eu não estou vendo. Deus, eu estou vendo o ímpio aqui prosperando. Deus, nada está dando certo. Deus, minha dívida só aumenta. Deus, meu marido não me trata mais bem. Deus, eu não estou conseguindo mais. Ei, para de olhar para o vento e fita os olhos no Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Para de olhar para o vento. Foca em Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem permanece firme e forte em meio às tribulações da vida não perde direção, não contesta o chamado, só obedece e continua marchando. Então, Pedro ele fala: Senhor, salva-me, salva-me. E Jesus faz o quê? Jesus estende a sua mão. Jesus estende a sua mão, mas ele diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Meus irmãos, eu falei aqui mais cedo, quem está prestando atenção aí, Pedro já tinha visto por registro histórico pelo menos quantos milagres? Muito bem, tem alguém para essa missão. Amém, glória a Deus. Eu pego vocês desprevenidos, irmãos. Quantos milagres registrados? 18, pelo
Jesus entra no barco, o vento cessa, o vento para. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou aqui para te falar bravatas, eu não vim aqui para contar a história da carochinha, eu não vim aqui essa noite para contar lorota, eu não vim aqui essa noite para te prometer coisas que não existem, eu não vim aqui essa noite falar que você não vai ter mais problema. Jesus entrou no meu barco, eu não vou ter mais problema, agora tudo vai dar certo, eu vou prosperar nos meus negócios,
caminhando com Jesus. Eles já têm um tempo de caminhada. Na primeira passagem, eles tinham um pouco tempo de caminhada ainda. Então a pergunta que eles fizeram lá no início, quando eles viram isso, foi: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Agora eles já falam: verdadeiramente, esse é Deus. Então, meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que você, eu, nós já temos um tempo de caminhada suficiente para parar de olhar para Deus e falar assim: cadê o Senhor? Quem é o Senhor? Eu não estou vendo o Senhor. E nós temos que começar a falar assim: verdadeiramente, meu Deus, Senhor dos senhores, Senhor da minha vida, Senhor da minha estudar, Jeová Rapaz, Jeová Jireh. Aleluia! Nós temos que parar de ficar questionando onde está Deus no meio dos nossos problemas e entender que Deus é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, e não importa o tamanho do seu problema, Ele continua no seu alto e sublime trono, e de lá Ele tem controle de todas as situações, e Deus continua cuidando dos seus até que dormem. É isso que muda quando nós temos um estágio de maturidade com Deus. Nós paramos de fazer perguntas erradas para fazermos afirmações corretas. Você já viu Deus atuar no seu favor várias e várias vezes. Então Ele manda te dizer: até quando você vai ficar me perguntando quem eu sou? E a partir de quando você vai começar a bradar quem eu sou? A partir de quando você vai começar a declarar quem eu sou? Porque você já tem tempo suficiente para entender quem eu sou. Sabe, meus irmãos, até quando nós vamos ficar olhando para a tempestade? Até quando nós vamos ficar distraídos com medo, com os problemas, com as distrações desse mundo, olhar para o lado, sendo que tem um Cristo nos chamando? Se tem Jesus nos chamando para coisas absurdas, como andar sobre as águas. Você acha que é muito andar sobre as águas? Não.